sejam bem-vindos às atividades da nossa 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou a professora Sônia Barbosa dos Santos, diretora do SEADES, e temos o imenso prazer de recebê-los em nossa sala para hoje ouvirmos o nosso convidado que vai nos falar no tema da transversalidade de conhecimentos e a sustentabilidade da Costa Verde. Nosso palestrante de hoje é o professor Dr. Eduardo Leal Esteves, que é professor da UERJ, do Departamento de Zoologia, especialista nas esponjas marinhas. Ele vai nos falar um pouquinho sobre a transversalidade no estudo das esponjas marinhas, biologia, química, conservação e educação. Vocês podem colocar as dúvidas no nosso chat lá no YouTube e o professor Eduardo, depois da apresentação, ele vai responder as dúvidas. Nós agradecemos imensamente ao professor Eduardo a sua disponibilidade de tempo e nos ceder esse seu espaço. Aproveitem bastante a palestra do professor Eduardo. Eduardo, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado à organização do SEADES, do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, pela oportunidade para apresentar essa palestra nesse evento tão importante, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que certamente vai impactar aí, vai trazer cada vez mais conhecimento para os nossos jovens e futuros cientistas. Bom, o tema da minha palestra, então, será a transversalidade no estudo das esponjas marinhas, biologia, conservação, química e educação. Eu sou professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes e vou falar um pouco para vocês sobre as esponjas no contexto dessa transversalidade da ciência. Bom, primeiramente, quem são as esponjas? O que são as esponjas? As esponjas são animais sésseis ou sedentários, que vivem presos a um substrato, a uma rocha, a um coral, na fase adulta. São animais aquáticos, marinhos ou de água doce, e que apresentam diversas formas e cores, e têm uma importância ecológica muito grande. Em princípio, as esponjas não apresentam um plano de simetria definido. Então, por isso, muitas vezes as esponjas foram classificadas em diferentes grupos de organismos, porque elas não apresentam uma forma, além de serem sésseis ou sedentárias, as esponjas também não apresentam movimentos, ou melhor, não apresentam uma forma, muitas vezes, definida. Então, com isto, houve vários equívocos na classificação das esponjas, que chegaram a ser, inclusive, classificadas como plantas ou zoófitas ou ainda espumas do mar. As esponjas surgiram há aproximadamente 700 milhões de anos no Neoproterozoico. Não possuem músculos, não possuem sistema nervoso, nem órgãos definidos. No entanto, elas também não se assemelham com o Bob Esponja, que é aquele personagem que nós estamos acostumados a ver nos desenhos animados e que é tão famoso dentre as crianças e adolescentes. Bom, por outro lado, as esponjas elas desenvolveram uma variabilidade de estratégias de vida e vieram a ocupar diferentes ambientes e também associações com micro-organismos que proporcionaram a estes animais diferentes estilos de vida. As esponjas apresentam um sistema aquífero único, então elas conseguem ser bastante eficientes na filtração da água, através da qual ela consegue realizar as suas funções vitais. No entanto, todas as funções vitais de uma esponja são baseadas essencialmente na fisiologia celular das esponjas. As esponjas apresentam uma grande variedade de células e essas células têm funções específicas.
a célula mais importante no sistema aquífero das esponjas é o coanócito, que é uma célula que lembra muito uma célula coanoflagelada, protozoária coanoflagelata. E por isto, as esponjas chegaram a ser, inclusive, houve dúvidas com relação à classificação das esponjas, inclusive nesse contexto. Se as esponjas eram mais aparentadas com os protozoários ou mesmo com os demais animais. Pois bem, hoje sabe-se que as esponjas, na verdade, elas são indubitavelmente pertencentes ao reino animal e que elas apresentam uma série de características, como, por exemplo, o colágeno, que mantém a sua multicelularidade, e também o seu desenvolvimento embrionário e aspectos relacionados à reprodução, que não deixam dúvidas de que as esponjas são animais. Mais de 70% do genoma de uma esponja é compartilhada com os demais animais. Nesta imagem, nós podemos ver um pesquisador colocando uma substância fluorescente, e essa substância fluorescente ela é rapidamente absorvida pela esponja e eliminada através dos ósculos, que são essas aberturas maiores exalantes. As esponjas são tão eficientes na filtração da água que elas conseguem absorver a matéria orgânica dissolvida na água e transformá-la em matéria orgânica particulada, disponibilizando, reciclando essa matéria orgânica para os organismos filtradores de um recife de coral. Então é por isso que em um recife de coral com águas claríssimas, você vai conseguir observar uma grande biodiversidade, porque as esponjas elas conseguem alimentar os outros animais de um recife. As esponjas apresentam um esqueleto formado por fibras de espongina. E por isso elas apresentam uma consistência macia, elástica e uma textura lisa. E vêm sendo utilizadas pelo homem há milhares de anos. Há mais de 4.000 anos, as esponjas são utilizadas pelo homem para diferentes fins. Elas apresentam também uma grande variedade de espículas com as mais variadas formas. Então, se por um lado as esponjas elas apresentam-se simples, em uma perspectiva antropocêntrica, por outro lado, elas apresentam uma grande variedade de formas quando você observa as esponjas em uma escala microscópica. E essas espículas que compõem o esqueleto das esponjas é que fornecem a sustentação do corpo de uma esponja em conjunto com o seu esqueleto fibroso. Observem essa espícula, observem a complexidade morfológica dessa espícula. Então, as esponjas, na verdade, elas estão longe, elas não são nada simples morfologicamente. Se nós desviarmos o nosso foco para o homem como centro da complexidade morfológica no planeta e focarmos nas esponjas e em outros organismos que surgiram antes das esponjas e que se mantiveram com uma morfologia relativamente simples, por um lado, mas por outro desenvolveram várias outras estruturas complexas. As esponjas são extremamente diversas. Elas constituem um grupo chamado Filoporífera, que é composto por 4 classes e 9.443 espécies. Mas este número, na verdade, só representa 33% da diversidade real do filo. Existem muito mais espécies ainda por descrever. Nesta imagem, nós podemos observar, em uma fotografia submarina da Ilha Grande, uma grande variedade de esponjas incrustando as rochas e os corais. E elas também desempenham variados papéis ecológicos, como, por exemplo, já falei da disponibilidade, da importância das esponjas em disponibilizar a matéria orgânica, reciclar a matéria orgânica e disponibilizá-la para os outros organismos de um recife,
mas existem também aqueles organismos que participam na bioerosão e reciclagem do carbonato de cálcio no Recife, e também algumas esponjas que colonizam o substrato lamoso, outras que ocorrem em grande abundância em áreas poluídas, filtrando a água poluída e devolvendo uma água mais clara, filtrada para o ambiente. E também existem aquelas esponjas que ocorrem em alta diversidade biológica nos recifes de coral, influenciando diretamente na estruturação da distribuição da diversidade sobre este ambiente. Existem também as esponjas carnívoras, que podem ser, inclusive, simétricas, e desenvolveram o hábito da carnivoria, em detrimento da filtração da água. E essas esponjas apresentam espículas em forma de garra, utilizadas na predação de microcrustáceos. Esponjas de vidro colonizam as grandes profundidades oceânicas. Inclusive, foi descoberta recentemente uma esponja em forma de ET. Pois bem, e por que isso tudo é importante nesse contexto da transversalidade das esponjas na ciência? Nós vamos ver mais adiante. Esponjas de água doce, chamadas de cauixi, são conhecidas pelos ameríndios e utilizadas por esses povos na confecção de cerâmica. Elas colonizam as árvores do Rio Negro, que vivem às margens do Rio Negro, e durante o período de estiagem, vocês vão observar essas esponjas facilmente nos galhos das árvores. Nesta imagem, elas são apontadas por essas setas vermelhas. E também incrustando as rochas às margens do Rio Negro, no Amazonas. Bom, a importância das esponjas e do conhecimento tradicional associado para o homem pode ser classificado em 5 tópicos principais: arqueológica, no contexto do cauixi; médica, a água de coceira; econômica, esponjas como itens de higiene pessoal e controle de bioincrustação; farmacológica, na bioprospecção marinha; e biotecnológica, na produção de fibras ópticas a partir de espículas minerais. Bom, cauixi é um termo que era utilizado pelos ameríndios, mais precisamente pelos povos, pelos índios que vivem ali na região do Amazonas, tá? E eles utilizavam as esponjas que viviam ali às margens, que vivem às margens do rio Amazonas, do Rio Negro, e que ocorrem em grande abundância também em outras regiões do Brasil, e que se acumulam nas margens desses rios, junto ao sedimento siliciclástico, formando então o que é chamado de cauixi pelos índios, utilizado para enrijecer os artefatos de cerâmica. Então, hoje existem estudos relacionados à arqueologia dessas esponjas que buscam elucidar a verdadeira razão para os índios buscarem estes sítios, estes locais ricos em espículas silicosas das esponjas, que são utilizados para enrijecer os seus artefatos de cerâmica. Se eles buscavam simplesmente esse sedimento lamoso rico em espículas, ou se eles buscavam realmente as esponjas. Então, há muitos estudos relacionados a isso. No campo da medicina, existem as espículas das esponjas de água doce que causam uma etiologia ocular no município de Araguatins, Tocantins. Então, as esponjas elas estão sendo estudadas nessa perspectiva médica também, porque os moradores do município de Araguatins, eles se utilizam das poças de água que se formam durante o período de estiagem neste município para se banhar e banhar os seus cavalos. E
se caracterizou uma etiologia ocular chamada água de coceira, que é justamente devido à penetração dessas espículas microscópicas em forma de taxinha nos olhos dessas pessoas. Então foi necessário tomar medidas nesse contexto para poder informar a população e também prevenir estes acidentes. A importância econômica das esponjas, como eu falei anteriormente, reside principalmente no comércio das próprias esponjas ou de seus produtos derivados. Aqui nós podemos ver nessa imagem um escafandro coletando esponjas no mar no Mediterrâneo. Essa atividade é uma atividade secular. E, na verdade, a coleta e o uso de esponjas ocorre desde a época de Alexandria, quando as esponjas eram utilizadas como produtos homeopáticos para diferentes funções, para diferentes fins. Tá? E, bom, aqui nós podemos ver essa atividade realizada por um escafandro. Hoje ela é realizada através, não da extração dos organismos, mas sim, principalmente através da formação de fazendas marinhas, com o cultivo das esponjas para a produção de fibras de espongina a partir das esponjas. Isto não é restrito, não ocorre apenas no Mediterrâneo, mas também foi uma atividade muito promissora, não só no Mediterrâneo, como também no Caribe, na Flórida, e ainda também hoje ela é fortemente realizada na Tanzânia, onde a população local, inclusive, se beneficia da produção dessas fibras de espongina e atuam diretamente na produção através da manutenção e da manufatura das esponjas para o comércio. Várias famílias são beneficiadas com isto, inclusive, caracterizando claramente essa transversalidade do uso das esponjas na ciência e na tecnologia. Então, as esponjas são utilizadas hoje na texturização de pinturas, na higiene pessoal já foram utilizadas também como absorvente íntimo para mulheres ou mesmo como souvenirs. Então, qualquer turista que chegar na Grécia vai encontrar facilmente lojas de esponjas expostas assim, secas para comercialização. Então você consegue adquirir um souvenir para levar como lembrança de uma viagem na Grécia. Então essas esponjas, elas são chamadas justamente de esponjas do povo, justamente por elas terem uma relação histórica com aqueles extrativistas das esponjas que iam buscar esse recurso no mar e utilizá-la para diversos fins. Hoje, ocorre a espongicultura para a farmacologia também, porque como nós vamos ver nos próximos slides, as esponjas, devido à sua acessibilidade, elas vieram a desenvolver uma série de estratégias alternativas para a defesa e contra predadores, parasitas, controle de organismos comensais que vivem associados às esponjas, e isso reside justamente na química das esponjas, que é fortíssima. Então as esponjas, elas têm um papel, uma importância fundamental na farmacologia e na química de produtos derivados. Então as esponjas, só que para se produzir isso em larga escala, ou mesmo para se isolar um determinado componente descoberto em um extrato bruto de esponja, é necessário ter quilos e mais quilos de esponja. Então, são construídas as fazendas marinhas de esponja também para este fim. Quando começou a chamada bioprospecção em ambiente marinho? Aproximadamente na década de 1950, entre 1960 e 1970, com as primeiras expedições científicas realizadas por Jacques Cousteau, a bordo do navio oceanográfico Calypso, então houve a investigação do ambiente marinho. Então
homem passou a enxergar com seus próprios olhos o fundo do mar e a diversidade de organismos que ali vive. Isso trouxe inúmeras possibilidades. Fez o homem pensar de uma maneira diferente. Então, foi o Jacques Cousteau que desenvolveu o equipamento de mergulho autônomo, possibilitando juntamente com o francês Émile Gagnan. Então, eles, ao desenvolverem o equipamento de mergulho autônomo, então isso possibilitou a exploração do ambiente marinho, em águas rasas, principalmente. No fundo do mar, nada é estático. Tudo está em constante transformação. Então, ao observar uma esponja, você vai ver que é um animal céssio na fase adulta. Porém, você está vendo a esponja naquele momento. Aqui nós podemos observar a Mymecales ceadensis, que foi designada, cujo nome foi designado em homenagem ao CEADES, ao Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, competindo ativamente com vários outros organismos que crescem ao seu redor, inclusive com um coral de sol exótico chamado Tubastreia. Então, quando Jacques Cousteau ele se deparou com isto no fundo do mar, então como esta diversidade biológica se mantém no fundo do mar? Como as esponjas conseguem competir por espaço? Aqui nós podemos ver a esponja Micalia angulosa na Baía da Ilha Grande competindo com o coral-sol, com as duas espécies de coral-sol. Além disso, essas esponjas também servem de moradia para alguns ofiuroides. Esses ofiuroides também são invasores. Se esses ofiuroides causam algum malefício para a esponja ou não, nós não sabemos ainda. Ainda estão sendo realizados estudos sobre isso. Bom, e o que é que isso tem a nos dizer em relação à transversalidade das esponjas, da pesquisa sobre as esponjas no contexto da biotecnologia e da farmacologia? Bom, se nós observarmos uma esponja, um animal céssio, como essa esponja aqui, a chamada esponja de fogo do Caribe, a Tedania ignis, se manipulada várias vezes, ela vai causar irritação à pele humana. Esse animal está há milhares de anos na Terra. E ele sempre se manteve céssio. Será que essa é a única defesa dele? Produzir irritação na pele humana? Bom, aqui nós podemos observar um eucalipto. Todos sabemos que o eucalipto é uma planta que repele as outras plantas ao redor. Nada cresce ao redor de uma floresta de eucalipto. Ela tem uma atividade alelopática muito forte. O mesmo acontece com as esponjas. Se nós observarmos uma esponja do mar e um ouriço do mar, talvez isso fique mais claro. O ouriço do mar ele tem espinhos, então ele consegue se proteger contra os predadores. Já uma esponja não. Aqui nós podemos observar uma esponja sendo predada na Ilha Grande por uma Echinacter echinophoros. Bom, com base nisso, então, começou a se investir em pesquisas sobre substâncias com atividade anti-incrustante em esponjas marinhas encontradas no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, e posteriormente no Brasil também. Então, a bioincrustação em estruturas artificiais ela ocasiona uma perda estimada em 5, bilhões de dólares ao ano às empresas de navegação. Por quê? Porque a bioincrustação, que é a incrustação, crescimento de organismos nos cascos das embarcações, dificulta muito a navegação. Só que antes se utilizava, e ainda se utiliza, um produto chamado TBT, que é extremamente nocivo ao meio ambiente. Ele ocasiona um processo chamado bioacumulação de substâncias tóxicas, metais pesados, que se acumulam em toda a teia trófica, inclusive no peixe que é utilizado no consumo humano. E que já pode ser observado também o TBT, inclusive em áreas muito longínquas daquela onde foi aplicado o produto. Então, essas substâncias derivadas de esponjas, por exemplo, elas são muito eficientes nessa perspectiva. Justamente porque elas são substâncias que
foram desenvolvidas em ambiente marinho pelas próprias esponjas, que competem pelo espaço, pelos outros organismos incrustantes do Recife, e se decompõem naturalmente na natureza. Então, é fabuloso investir nisso, né? Não só há uma economia muito grande na produção dessas substâncias, através da biotecnologia, como também a preservação do meio ambiente, reduzindo-se com isto que os custos com a perda da biodiversidade, que são imensuráveis. Está carregando o slide 35. Bom, nesse slide aqui, houve uma modificação na configuração dos slides, então houve a subtração de um dos slides que eu deveria apresentar em minha palestra. Pois bem, nesse estudo realizado por Ribeiro e colaboradores 2013, da atividade anti-incrustante de 12 esponjas do Brasil, publicado na Revista Brasileira de Biologia, então podemos observar claramente que várias espécies de esponjas elas têm uma atividade anti-incrustante sobre uma espécie de molusco chamado o mexilhão, tá? O mexilhão da espécie perna-perna. Dentre as espécies que foram estudadas, duas são muito importantes nesse contexto, a Tetiamasa e a Hymeniacida oleófila, que são espécies encontradas em nossa costa, na costa brasileira. A importância farmacológica das esponjas, tá? Na verdade, a importância farmacológica dos seres vivos como um todo, da biodiversidade, começou com a investigação de plantas. Por quê? Porque, óbvio, as plantas são organismos sésseis, então eles se utilizam de mecanismos similares ao das esponjas para se defender dos outros organismos, contra a herbivoria. Então, nesse contexto, um dos primeiros produtos a serem descobertos e produzidos foi a aspirina, o ácido acetil salicílico derivado de cascas do salgueiro. Bom, no ambiente marinho, foram as prostaglandinas, derivadas de um tinidário, de um parente das medusas, das águas-vivas e dos corais, que são as gorgônias, tá? Elas produzem uma substância chamada prostaglandina. Já nas esponjas, nós podemos observar, foram descobertos nucleosídeos. O que são nucleosídeos? São substâncias, metabólitos secundários, resultados do metabolismo das esponjas, e que atuam fortemente na alelopatia química das esponjas, ou seja, na comunicação química no ambiente marinho. E são utilizadas pelas esponjas para a defesa contra predadores, contra a incrustação sobre elas mesmas por outros organismos que venham a querer se fixar sobre uma esponja, a se desenvolver sobre uma esponja, né, colonizar a superfície de uma esponja. Então ela compete com corais, com outras esponjas, com águas, com uma infinidade de organismos utilizando-se dessas substâncias. E essas substâncias são hoje utilizadas no tratamento da leucemia, da herpes e também utilizadas no coquetel anti-HIV. A primeira esponja a ser utilizada nesse contexto, na farmacologia, então, é a Tectitetia cripta, uma esponja que nós encontramos no Caribe, e ela produz dois compostos, a espongotimidina e a espongouridina. Elas são substâncias com papel antiviral e anticancerígeno, que são utilizadas hoje no tratamento da AIDS, da herpes e da leucemia.
e elas são derivadas de moléculas chamadas citarabina, né, no caso que tem atividade antileucêmica, e a vidarabina, que é um colírio antiviral contra a herpes. O AZT, no caso, é o produto utilizado antiviral contra o HIV. De 1990 até 2009, houve uma grande produção de substâncias, uma grande descoberta, na verdade, de moléculas, de substâncias químicas produzidas pelas esponjas e pelos seus micro-organismos associados. E dentre esses organismos, 60% das substâncias bioativas são derivadas de animais marinhos. 70% destas são derivadas de esponjas. São 5.300 produtos naturais derivados de esponjas marinhas. Bom, as esponjas, como já falei para vocês, já são utilizadas como medicamento homeopático produzido à base de badiaga, que seriam as esponjas de água doce, tal como elas foram denominadas pelos russos. São as esponjas de água doce, para diferentes fins. E, hoje, são produzidos vários fármacos e são testados vários fármacos em laboratórios para diversas formas de câncer e para diversas viroses, inclusive, também, e substâncias também para a busca de substâncias com atividade antifúngica e bactericida. Alguns exemplos aqui. Substâncias derivadas de esponjas, tá, de 9 espécies de esponjas, inibem a proteólise e a hemólise ocasionada pelo veneno de Botrops jararaca e Lachesia multa. Então, a partir do estudo de moléculas encontradas em esponjas e em seus micro-organismos associados, foi possível descobrir moléculas que inibem não só a proteólise e a hemólise, mas também a coagulação e garantem um tempo de vida maior para aqueles organismos que foram picados por essas serpentes extremamente venenosas. Dentre as espécies de esponjas que nós podemos citar, uma delas ocorre na Baía da Ilha Grande e em outros locais da costa brasileira, que é a Tedania ignis, a esponja de fogo do Caribe. Além disso, já foi descoberto, inclusive, uma substância que inibe a replicação do vírus SARS-CoV-2, o coronavírus, em esponjas. E dentre as esponjas estudadas, a Desmapsana corata, que é uma espécie super comum no nosso litoral brasileiro. No campo da economia, digamos assim, do aspecto econômico, tá, e em relação ao cultivo das esponjas, mais precisamente, a maricultura, certo? Então, as esponjas elas são muito importantes nesse contexto também. Por quê? Porque elas removem boa parte da sujeira da água, da matéria orgânica excedente na água, despoluindo aquele ambiente. Um dos maiores problemas hoje na criação de camarão e de peixes em cativeiro é justamente a produção de um grande volume de matéria orgânica, de antibióticos, de substâncias que são lançadas diretamente na natureza através da criação da aquicultura. Então as esponjas elas removem, elas limpam a água ao redor de criadouros de peixes. Como eu tinha falado anteriormente, então as esponjas elas têm um papel fundamental, não só na filtragem da água, impactando na estrutura trófica da coluna d'água, removendo o plâncton da água e também matéria orgânica dissolvida em grande quantidade, limpando a água, como também devolvendo essa matéria orgânica em sua forma particulada, disponibilizando-a desta forma para outros organismos filtradores do Recife. Então, é uma dupla função realizada pela esponja, para o homem e para o meio ambiente. E no campo da biotecnologia, por fim, eu poderia citar ainda as fibras óticas produzidas a partir de espículas de esponjas de vidro. Então, as espículas silicosas, elas são geradas a uma temperatura ambiente
em contraste com as fibras ópticas artificiais. Enquanto que as fibras ópticas artificiais, elas demandam, a produção delas demanda uma elevada temperatura e também, além disso, produção de artefatos que poluem no meio ambiente, as espículas das esponjas elas são geradas naturalmente através das próprias células das esponjas. Elas compõem essas espículas na presença de sílica na água, entre outros elementos minerais. Então elas produzem uma enzima chamada silicateína, e essa silicateína é utilizada para a produção dessas espículas, que são as espículas silicosas em esponjas de vidro, entre outras esponjas que apresentam um esqueleto silicoso. E se observou que essas espículas silicosas elas têm um papel importante na biologia das esponjas e também podem ser utilizadas, assim como as fibras ópticas, para condução de informação. Exatamente, de informação. E, além disso, essas espículas elas são geradas a baixas temperaturas, não é necessário aumentar muito a temperatura para se produzir essas espículas, e elas são consideravelmente mais resistentes que as fibras ópticas, porque as artificiais, para serem geradas, elas acabam se partindo no meio do processo. Já as espículas naturais das esponjas, não. Por serem geradas a uma temperatura ambiente, elas mantêm o seu crescimento normalmente, sem se partir. E, além disso, estima-se que a produção de fibras ópticas a partir das esponjas envolveria também um baixo custo de produção. Desafios para a educação e conservação. Bom, primeiramente, nós precisamos conhecer melhor as esponjas. Nós precisamos conhecer melhor as esponjas não com um olhar humano, mas com um olhar, não com um olhar antropocêntrico, por assim dizer, mas sim tentando enxergar uma lacuna do conhecimento, observando-se a complexidade que as esponjas apresentam dentre aqueles organismos que não se assemelham com outros animais, exatamente, por não apresentarem membros, sistema nervoso ou musculatura. Por exemplo, é fundamental conhecer os mecanismos de interação entre as células das esponjas, da regeneração realizadas pelas esponjas, para se conhecer os mecanismos de comunicação intercelular e, com isso, conseguirmos entender melhor como evoluiu a complexidade morfológica no reino animal, considerando que as esponjas foram os primeiros animais a surgirem na Terra. Além disso, nós precisamos conhecer melhor a nossa biodiversidade, a biodiversidade brasileira. Por quê? Porque só assim nós vamos poder ter um acesso melhor aos produtos derivados das esponjas. Nós vamos poder, então, melhor gerenciar o uso das esponjas, não só para fins científicos, como também econômicos e farmacológicos. Um exemplo claro disso é de que, no passado, quando se descobriu uma esponja que produzia uma substâncias com interesse farmacológico, houve simplesmente essa espécie de esponja, ela foi dizimada, praticamente dizimada no meio ambiente, e posteriormente, para poder se isolar uma determinada substância de interesse farmacológico. Então, hoje nós sabemos que isso não pode ocorrer dessa maneira, porque vai ocasionar um prejuízo com a perda da variabilidade genética no ambiente, pela extração desses organismos do ambiente, e, além disso, também vai acabar com esse estoque de organismos do meio ambiente. Então, com isso, é necessário investir melhor no conhecimento sobre a nossa biodiversidade, procurar espécies alternativas para se buscar fármacos, para se buscar substâncias anti-incrustantes, para poder se explorar melhor não só as esponjas no contexto científico, como também farmacológico e biotecnológico. Com isto, então, eu encerro a minha palestra e agradeço mais uma vez a minha participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promovida pelo SEAD. Obrigado. Nós é que te agradecemos.
agradecemos muito pela participação, Eduardo. Foi muito interessante. Olha, eu fiquei encantada aqui, cheguei a notar aqui o que você colocou em relação aos princípios ativos, né, que 60% são derivados de animais marinhos. Nossa, eu não tinha a menor noção disso. Fantástico. Sônia, quer fazer alguma pergunta para o Eduardo? Eduardo, agradeço também imensamente a sua palestra, muito elucidativa, muito interessante e exatamente dentro desse contexto da transversalidade. Animais que aparentemente eles não têm valor, né? Porque não parecem nem com animais, né? É uma coisa assim amorfa, né? Há pouco tempo ninguém sabia nem se era bicho mesmo, né? Eram plantas e muitas pessoas não têm ideia, né, do que é uma esponja e do valor que está escondido nessa diversidade enorme de animais que nós temos na nossa costa, né? Eu fiz uma pergunta para você, que já até passaram aqui, que se as substâncias produzidas pelas esponjas já estão sendo sintetizadas em laboratórios. Eu tenho essa curiosidade. Em que pé está esse conhecimento? Sim, várias substâncias que são produzidas pelas esponjas, elas, na verdade, o que acontece? A partir do momento que se descobre uma determinada molécula que é produzida por um organismo, começa uma longa jornada até isolar essas substâncias em laboratório. E, bom, o isolamento dessa substância com um papel farmacológico ou bioincrustante é um processo muito laborioso. E já existem, sim, tá, algumas moléculas que já foram isoladas das esponjas, sim. Como, por exemplo, a cetarabina e uma outra molécula que é importante no contexto aí do tratamento do AZT, da herpes, através do uso de um colírio, e também substâncias que também são utilizadas contra a leucemia. Alguns exemplos. Sim, muito interessante. É uma longa jornada, né? Como você falou. Isso, são 15 anos, desde a descoberta Exato. É por isso a importância do investimento continuado em ciência e tecnologia, né? Não existe realmente produção científica, o país não tem como adotar uma posição de ponta, né? Uma posição de liderança, quando nós não temos um investimento continuado na ciência e na tecnologia. Ela não pode ocorrer na forma de picos, né? Entrou, agora lá vem investimento, aí muda as pessoas que estão no mando, aí muda, corta a verba, né? Isso é muito problemático também. Tem que ser programa de Estado, não pode ser programa de governo, né? O Estado brasileiro tem que realmente entender o quanto isso é importante para a nossa, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Para a nossa independência, né? Do ponto de vista científico, e não como nós ficarmos como produtores da matéria-prima, e essa matéria-prima acaba indo para o exterior e depois volta para nós a um preço absurdo, quando elas são, às vezes, até biopirateadas, né, por grupos, né, como a gente vira e mexe, a gente vê notícia no jornal, né, pegaram escorpião, pegaram aranha, né, pegaram cobra, exatamente por essa falta de entendimento. Problema sério. Isso é importante. Então, a sua palestra realmente é muito boa para alertar para um animal que geralmente não se dá muita atenção, mas que tem uma importância imensa. A minha outra pergunta é se esponja tem valor comercial, esponja natural. Sim. Tem valor comercial. Tem valor comercial, é explorada também comercialmente, como eu já mencionei na minha palestra, para a produção de artefatos de higiene pessoal. Sim. E também tem essa importância comercial também no sentido da produção das substâncias anti-incrustantes. Então estão sendo testados em laboratório para se utilizar como tintas incrustantes em cascos de embarcação. Sim. Então tem essas duas vertentes aí de importância comercial. Certo.
Bom, temos muitos elogios aqui na palestra, as pessoas agradecendo, comentando que não sabiam de várias coisas, né? Excelentes falas, incrível professor, excelente palestra. Acho que foi realmente assim, uma palestra bastante esclarecedora. Passo a palavra para a Marilene, não sei se ela tem algo mais aqui que gostaria de comentar. Tem sim, tem uma pergunta da Patrícia Cris. Ela diz o seguinte: as fazendas marinhas poderiam ser uma forma de auxiliar na limpeza dos oceanos? Aí ela bota, digo se forem feitas em larga escala. Elas são particularmente muito importantes em baías, em enseadas, onde há uma restrição de circulação de água. Então, essa atividade, principalmente, por exemplo, ao redor de cercos, onde se cria peixes. Então, se produz um grande volume de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai ocasionar um impacto muito forte no meio ambiente, de duas maneiras. Primeiramente, essa matéria orgânica ela vai se converter em amônia, e a amônia é muito tóxica para os outros organismos de um recife. Em segundo lugar, isso vai ocasionar também a proliferação de bactérias que vão digerir essa matéria orgânica e vão consumir todo o oxigênio do ambiente. Então, vão formar várias zonas mortas. Então, existem várias zonas mortas no mundo. Basta você abrir o aplicativo Google Earth e você vai observar o esqueleto de um peixe marcando as zonas mortas no mundo, que são baías, enseadas, como, por exemplo, a Baía de Guanabara, por exemplo, é uma zona morta. Então, claro que não é, por assim dizer, exatamente uma zona morta, porque tem muita biodiversidade na Baía de Guanabara. Mas é uma zona que tem um baixíssimo teor de oxigênio em determinadas localidades. Então, as esponjas elas podem ser utilizadas nesse contexto, justamente nas fazendas marinhas, para poder minimizar esse problema, certo? Em uma larga escala, assim, não há estudos que comprovem isso, né? Mas em uma larga escala para a limpeza dos oceanos como um todo. Mas, se for pontualmente assim, acredito, existem trabalhos que comprovam, tá, que existe uma eficiência muito grande na eliminação dessa matéria orgânica em abundância na água, proporcionando com isto uma água mais limpa, mais clara e com uma riqueza maior de oxigênio, enfim. Né? Agora, eu queria pegar um gancho na pergunta da Patrícia e te perguntar a seguinte coisa. Assim, quando as esponjas elas têm uma distribuição considerada normal. Na hora que eu pego e faço uma fazenda marinha, escolho algumas espécies, porque não vão ser todas. Eu acredito que tem algumas que sejam que atuem mais nessa filtração do que outras, mas eficientes nessa filtração. E isso não seria um risco pela forma como elas se reproduzem? Você não poderia criar um problema ecológico, um problema maior do que o da sujeira? Não acho que seria um risco? Bom, o que se faz é colocar essas esponjas, óbvio, né? Elas vão se reproduzir também, elas são seres vivos, elas vão se reproduzir. Então, deve haver um cuidado, principalmente em não se incluir espécies exóticas no ambiente, né? Principalmente porque se você incluir uma espécie exótica, isso pode trazer um problema ambiental seríssimo. Então, primeiramente, deve-se selecionar uma espécie que não só ela seja natural daquele ambiente, como também uma esponja que seja eficiente nesse sentido de poder filtrar a água para eliminar esses poluentes, certo? Mas ao contrário, por exemplo, de um mexilhão que ele está mais restrito ali, que você fixa ele ali, elas não poderiam se espalhar muito e sair daquele controle, porque vai ser mais difícil controlar, não? Elas são mantidas no interior de gaiolas, né? Bom, mas de qualquer maneira elas não também saem nadando. O fato é que se aquela espécie ela for natural daquele ambiente, tá? Se você localmente ali conseguir reproduzir essa esponja através de reprodução, através de fragmentação, porque elas têm uma capacidade de regeneração grande, não haveria problemas. Imagino que não haveria problemas, porque na verdade você está restringindo pontualmente ali o uso daquela esponja para limpar o ambiente, certo? O que não se pode fazer é se incluir espécies exóticas no ambiente, principalmente, tá? Você também não vai poder, obviamente, instalar essas esponjas no ambiente natural, sobre um recife, por exemplo, onde existe uma diversidade de organismos ali já estabelecida
E aí você vai colocar esponjas ali em cima e esperar que elas se assentem ali, né, larvas de esponjas, e colonizar aquele ambiente, né? Então aí já traria outros impactos, certo? Então teria que se estudar bem ali as condições oceanográficas do local, as condições não só oceanográficas, né, mas também saber a espécie adequada para se utilizar nessa filtragem da água e também na eliminação dos poluentes, a espécie adequada para isso. Então já está se utilizando, certo? Já está se utilizando já, não é? Existem vários estudos científicos que apontam para essa vertente aí da importância das esponjas nesse contexto também. Obrigada, Eduardo. A Jéssica fez uma pergunta que eu não sei, vou fazer aqui como ela colocou. As esponjas podem produzir um escudo químico, certo? O senhor poderia listar alguma dessas espécies e se de alguma forma ela seja... e se de alguma forma ela é tóxica a outras espécies? Sim, com certeza. Bom, a maioria das esponjas marinhas da classe Demosponge, elas são, elas produzem muitos metabólitos, muitas substâncias químicas que então são potencialmente úteis na farmacologia, na produção de tintas antiincrustantes. Então, cabe a nós investigarmos melhor isso, porque todas as esponjas, elas se utilizam da alelopatia química na comunicação. Tá? Não só as esponjas, como vários outros organismos bentônicos, aqueles que vivem presos ao fundo do mar. Tá? E as esponjas, elas... bom, aí neste caso, o que acontece? As esponjas, elas... Desculpa, Marilene, eu acho que eu esqueci o restante da pergunta. Ela perguntou se as esponjas podem produzir um escudo químico. Sim, e se você poderia listar algumas espécies sim, até que são tóxicas a outras espécies. Sim, com certeza. Por exemplo, eu posso citar aqui algumas espécies que são tóxicas para a espécie humana. Tá? A Neofibularia nolitangeli, por exemplo. É uma esponja que, se você tocar nela debaixo d'água, você pode ter sérios problemas, porque ela tem uma química muito forte. Certo? Além disso, a Tedania ignis, que é a esponja de fogo do Caribe. Olha o nome dela, esponja de fogo do Caribe. Né? A outra espécie, Neofibularia nolitangeli. Então, quer dizer, você não deve mexer nela. Tá? Então, é uma esponja que ela tem uma química muito forte. Tá? E a esponja de fogo do Caribe... Não chegue perto de mim. Não chegue perto de mim. Então, quando você observa um organismo marinho, foi o que o Jacques Cousteau experimentou quando ele começou a mergulhar. Ele viu aquela diversidade de organismos enorme, e ele viu que nada daquilo ali era estático, na verdade. Né? Então, você via aquele recife de coral, com várias espécies, com cores brilhantes, cores muito fortes. Então, quando você observa um organismo assim, por exemplo, uma taturana, dá um exemplo aqui mais terrestre, digamos assim. Então, a taturana, ela tem aquela coloração muito vibrante. Você não vai botar a mão na taturana, já chama logo a atenção, né? É uma coloração dita aposemática, ela imita animais venenosos, correto? E ela realmente queima, né, a taturana. Da mesma forma, essas esponjas, elas também não são muito palatáveis. Tartarugas marinhas se alimentam de esponjas. Estrelas do mar se alimentam de esponjas. Mas elas não fazem isso de qualquer maneira. Elas se alimentam de maneira bastante, digamos assim, não são todas as espécies que se alimentam, primeiramente, tá? E determinadas espécies se alimentam, e elas também não se alimentam de maneira ilimitada, assim, das esponjas, né? Como, por exemplo, as tartarugas de pente e também os peixes-anjo marinhos. Tá? Então, são poucas, existem várias espécies que se alimentam de esponjas, porém, elas não se alimentam de qualquer forma dessas esponjas, tá? Porque elas apresentam toxinas e eles precisam eliminar essas toxinas, tá? Para poder voltar a se alimentar dessas mesmas esponjas novamente, ok? Então, é muito importante isso, que essa aluna levantou, essa pessoa levantou. Muito obrigado por essa pergunta.
Nossa, é muita Marilene, coisa eu para acho que nós aprender. não temos mais perguntas. Nós né, não Marilene? temos nesse momento mais perguntas, mas eu tenho mais uma. Ok, fique à vontade. Olha só. Podemos depois nos encaminhar, né, para o encerramento. Sim, é né, só uma para ele finalizar, sessão. porque aí já pode finalizar. Eu queria te perguntar o seguinte: o que você diria para as pessoas em relação às esponjas, como é que elas deveriam proceder para conservar, né, essa espécie que é tão importante, que a gente viu aqui, que a gente nem conhece tudo que ela é capaz de nos proporcionar, dar uma impressão de que ela estaria ali à nossa disposição. Mas pensando mesmo na aplicação médica, na aplicação, né, como você falou, para substâncias contra vírus, né? Até como você falou, o vírus da Covid, que está sendo uma esponja sendo pesquisada para isso, né? Então, se a pessoa não fizer por respeito à vida, né, já que a gente tem por obrigação respeitar todas as formas de vida, mesmo que as pessoas não queiram ir por aí, que elas pensem pelo menos nos possíveis benefícios à saúde, né, à economia, que esses seres poderão nos oferecer no futuro. Então, o que você gostaria de falar para as pessoas em relação a... Eu acho essa sua pergunta de fundamental importância, Marilene. Eu acho essa sua pergunta ótima. Por quê? Porque as pessoas elas sempre pensam na importância, por exemplo, qual é a importância das esponjas para o ser humano? Mas elas não pensam que é necessário investir na pesquisa básica. Por exemplo, é necessário a gente conhecer bem a nossa biodiversidade. Porque só acessando, só conhecendo melhor a nossa biodiversidade, só conhecendo melhor, por exemplo, as interações ecológicas entre as espécies, saber como elas se comunicam, como elas interagem no ambiente, no meio ambiente, para poder desenvolver pesquisas a partir deste conhecimento que podem se reverter diretamente para o homem. Então, hoje a gente tem um pensamento muito imediatista, por assim dizer, na busca por soluções práticas. Eu quero uma substância derivada de esponja para curar o Covid-19. Né? Bom, mas a gente precisa entender o seguinte, que a ciência se faz através de investimento em pesquisa. E o investimento em pesquisa se faz não só na busca por um medicamento propriamente, mas sim na busca pelo conhecimento da biodiversidade e pela valorização dessa biodiversidade. Então, primeiramente, favorecer políticas públicas que conservem a nossa biodiversidade. Em segundo lugar, conhecer melhor os organismos para poder futuramente, ou mesmo agora, poder utilizá-los no contexto da transversalidade sobre o uso das esponjas nos mais variados campos da ciência, da economia, da farmacologia e outras áreas. Ok. Eu ainda completaria você dizendo uma coisa, que além de tudo isso que você falou, que é importantíssimo, eu também falaria da importância da gente investir no levantamento do conhecimento popular, do conhecimento ancestral, do conhecimento das culturas, Exato. Das populações tradicionais, né? Porque essa população, ela conhece também, ela produz também conhecimento, de uma Exato. forma diferente, por uma outra metodologia, mas também possui conhecimentos milenários. Com certeza, e a sem gente dúvida. conseguir associar esse conhecimento milenar, ancestral, com o conhecimento que a ciência está produzindo, com toda a sua tecnologia, né, com todas as suas possibilidades, eu acho que a gente vai caminhar de uma forma muito mais respeitosa com todos, né, com o ser que está lá no ambiente, com a comunidade que está lá no seu território e também, né, com a ciência, ampliando as possibilidades da ciência. Então, eu acho que isso é muito importante. Eduardo, muito grata por você ter aceito, né? Eu acho que foi muito legal. Eu acho que nós aprendemos muito com você nessa tarde. Eu te agradeço a oportunidade. Desejo toda a sorte do mundo também aí para
a ciência brasileira. Com certeza. Precisamos disso. Obrigada. Todos nós. Com certeza. Aproveito para convidar todos e todas. Agradecimentos. Tá, eu aproveito para convidar todos e todas para a nossa próxima atividade, que será às 19 horas, Como Aprender Física Brincando, com o nosso professor Cláudio Elias da Silva. Então, acho que também vai ser muito interessante e que ele vai dar uma visão diferente da física. Como é que a física pode ser uma coisa divertida, uma coisa que pode ser entendida de uma forma mais simples, mas nem por isso menos importante. Então, convido a todos, agradeço a todos que estiveram conosco e convido para participar da próxima atividade às 19 horas. Obrigado, gratidão, Eduardo. Obrigado, Sônia. Boa tarde a todos vocês e, mais uma vez, obrigado ao professor Eduardo.